Fala galera, que é o professor Felipe Guerra e sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, a mais um encontro nosso de todas as semanas, tá? E essa é uma live especial, um momento bem bacana, onde a gente vai fazer aqui um tira dúvidas. Durante a semana passada, eu deixei algumas vezes lá no Instagram uma caixinha para que você pudesse mandar suas perguntas. E nessa live a gente vai fazer um negócio diferente. A gente vai responder essas questões. A minha equipe selecionou aqui algumas dúvidas bacanas que tem a ver com dúvida técnica, empreendedorismo, carreira. Então a gente vai esclarecer aqui algumas questões, inclusive dizendo quem foi a pessoa que fez a pergunta. Vai ser bem legal e a gente já vai testar esse projeto para quem sabe fazer mais encontros como esse, tá? Então, já fica ligado, toda segunda-feira a gente tem live, sempre às 20 horas. Esse é um projeto que acontece desde o ano passado e nós estamos bem firmes aí nessa produção de conteúdo e nessa entrega aí para vocês que nos acompanham, tá? Eu já gostaria também de reforçar que nós estamos, durante essa semana, realizando aí o Cona Fiscal, essa edição especial em casa, e que a primeira aula já foi liberada, foi comigo essa primeira aula, onde eu falei sobre classificação fiscal de mercadorias. Então, se você está assistindo essa live em um outro momento, é provável que a gente já tenha mais aulas aí sendo liberadas, e para que você não perca nenhum conteúdo, basta você acessar o site www.conafiscal.com.br, tá? Serão 7 aulas, conteúdo de primeira qualidade, onde eu, junto com os professores Marcos Lima e Felipe Teixeira, estaremos aí entregando conteúdos bem práticos, bem dinâmicos, que vão te ajudar a se manter atualizados e também a adquirir novas competências e habilidades que vão melhorar ainda mais o teu trabalho, tá? Então eu gostaria de, nesse momento, pedir para que você compartilhasse, clica aí no botãozinho de compartilhar, compartilhe essa live aqui no Instagram com o máximo de pessoas possíveis. Vocês sabem que esse conteúdo ele vai ficar disponível lá no nosso canal do YouTube e também, geralmente, na quarta ou quinta-feira a gente disponibiliza ele também aqui no IGTV do Instagram. Então, vocês vão poder assistir e reassistir quantas vezes quiserem, tá? E aí já fica também um convite para, nas próximas lives, onde a gente estiver nesse formato de tira dúvidas, você possa deixar aí sua dúvida, que ela vai ser esclarecida aqui durante a nossa live, tá? Então é isso, pessoal. Vamos começar o nosso conteúdo. E a primeira pergunta que eu vou responder foi uma pergunta enviada pelo Gabriel Mendes. Deixei aí o endereço do Instagram do Gabriel e a pergunta dele foi a seguinte: qual a melhor forma de vincular as contas do plano de contas da empresa para o plano de contas referencial? Bom, vamos contextualizar aqui essa questão. O Gabriel está falando aqui sobre SPED contábil e SCF, tá? Nós sabemos que no SPED contábil deve-se utilizar o plano de contas da empresa, aquele plano de contas que você, contador, desenvolveu para registrar as operações da empresa e para fazer as contabilizações, tá? No entanto, lá na SCF vai ser exigido o plano de contas referencial. Vai ser exigido que você informe um DIPARA das contas do plano de contas da empresa para a sua equivalência lá no plano de contas referencial. E existem algumas formas de você fazer esse DIPARA, tá? O primeiro deles é através do teu sistema de escrituração contábil. Lá no teu sistema, hoje todos os sistemas do mercado já permitem isso. Lá no teu sistema você vai poder selecionar a tua conta do plano de contas da empresa e dizer qual é a conta específica do plano de contas referencial. Lembrando que existem mais de um tipo de plano de contas referencial, que vai depender do tipo de tributação da empresa e também, em alguns casos, até da atividade econômica, tá? Então, a primeira alternativa para fazer esse DIPARA é ser feito no teu sistema de escrituração contábil, tá? Então, a partir do teu sistema, você seleciona a conta do plano de contas da empresa e faz a vinculação com o plano de contas referencial. Professor, essa vinculação é obrigatória no SPED contábil? Não. O SPED contábil vai te dar um aviso se você não fizer a vinculação do plano de contas para o plano de contas referencial, mas apesar de não ser obrigatório, tá? Não vai dar erro, vai dar só o aviso, é fortemente recomendável que você
já envia a tua ECD com esse mapeamento, essa vinculação do plano de contas referencial, tá? Porque isso vai facilitar o teu trabalho no futuro, na hora que você for fazer a ECF. E eu digo repetidas vezes, quem é meu aluno, quem já acompanha aqui os conteúdos sabe disso, que o segredo para uma ECF mais tranquila é fazer uma ECD bem feita, tá? Então é muito importante que você faça a sua ECD, faça um mapeamento do plano de contas referencial lá, para que no momento que você for fazer a ECF, seja mais fácil, mais tranquilo. Professor, não fiz esse mapeamento na hora de fazer a ECD, não utilizei o meu sistema de escrituração contábil para fazer isso. É possível fazer lá na ECF? Sim. Você pode fazer lá na ECF de que forma? Você pode aproveitar o mapeamento do ano anterior quando você faz a recuperação da ECF anterior. Vocês sabem que lá na ECF, para as empresas tributadas pelo lucro real, é obrigatório a recuperação da ECF imediatamente anterior. Então, quando você vai fazer essa recuperação da ECF anterior, existe um campinho lá que você pode flegar, que ele te pergunta se você deseja usar o mapeamento que está nessa ECF anterior. Obviamente que se tiverem novas contas sido criadas no plano de contas da empresa durante o ano calendário, essas novas contas vão ter que ser mapeadas porque elas não estavam no plano de contas anterior, na ECF anterior. Mas você também pode usar e aproveitar essa informação lá da ECF anterior. Pode vir da sua própria ECD, você pode gerar um arquivo do teu próprio sistema e importar para a ECF, sobrepondo o plano, a vinculação que tiver inicialmente, se não estava feito, não está sobrepondo nada, então você pode usar esse arquivo gerado pelo teu próprio sistema. Então, existem essas possibilidades. E existe também a possibilidade de você fazer manualmente lá dentro da ECF, o que eu não recomendo, tá? Primeiro, porque vai ser um trabalho muito grande, e segundo, que é muito suscetível a erros, já que o PGE, né, o Programa Gerador de Escrituração da ECF, ele não foi feito para que ninguém fizesse nada manual lá. Apesar dele te dar essa possibilidade, ele não foi desenvolvido para isso. Existem os sistemas de escrituração contábil fiscal que vão ter mais esse objetivo, essa finalidade. Então, eu acredito que a pergunta do Gabriel foi respondida e é sempre tomar bastante cuidado na hora de fazer essa vinculação. A nossa segunda pergunta é a pergunta da Lucinara Pedrosa, tá aí o endereço também do Instagram da Lucinara, que ela pergunta o seguinte: SPED para as empresas optantes pelo Simples Nacional está próximo? Bom, pessoal, na verdade, o SPED para as empresas optantes pelo Simples já é uma realidade, tá? Porque se a gente falar de social, a gente já está falando de empresas optantes pelo Simples Nacional. Se a gente falar de nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor eletrônico, já é uma realidade também para os optantes pelo Simples. O SPED contábil, para aqueles que receberem aporte de capital de investidor anjo, também já é obrigatório para as empresas do Simples. E existem vários estados aqui no nosso país aonde as empresas do Simples Nacional também já enviam o SPED fiscal. Aqui o estado do Ceará, onde eu estou falando com vocês, ele é um estado que cobra desde 2017 o SPED fiscal das empresas optantes pelo Simples Nacional. E é uma tendência, tá? Principalmente porque existe aí um projeto do governo federal chamado de Simplifica, cujo objetivo é fazer com que os estados abandonem outras obrigações acessórias em nível estadual, substituindo pelo SPED, e o SPED principal desse projeto é o SPED fiscal, porque ele tem uma aderência nacional. Então, dessa forma, daqui a pouquinho, a gente vai ver todas as empresas optantes pelo Simples Nacional enviando o SPED fiscal, tá? Então, é muito importante que você entenda de SPED, que você estude o SPED, que você saiba quais são os cuidados que devem ser tomados no momento de se fazer uma escrituração fiscal, porque, sem dúvidas, essa é uma realidade que se aproxima cada vez mais e de maneira mais forte das empresas optantes pelo Simples Nacional, tá? Então, respondida aqui a pergunta da Lucinara. A próxima pergunta é a pergunta da Clau Lima, que ela perguntou o seguinte: como iniciar a carreira de consultor tributário? E ela deixou lá na caixinha das perguntas também um parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, Clau, pelo seu carinho, pela admiração. E, assim, a carreira do consultor tributário, ela deve ser pautada sobre um prisma de muito conhecimento, de muito aprendizado, tá? É necessário muito conhecimento técnico, mas é importante
lembrar sempre que um consultor tributário, ele foca na gestão tributária. E essa gestão tributária, ela tem sempre dois objetivos. O primeiro objetivo da gestão tributária deve ser o de mitigar riscos fiscais, diminuir o risco fiscal a que todas as empresas do nosso país estão sujeitos, tá? Então, a partir do momento em que o consultor tributário ele trabalha para mitigar riscos fiscais, ele precisa ter profundo conhecimento sobre a apuração das obrigações tributárias principais, saber exatamente como os tributos devem ser apurados. Ele deve ter um profundo conhecimento também sobre as obrigações de natureza acessória, então ele tem que entender de SPED. E também ele precisa entender sobre os caminhos da consultoria tributária, tá, pessoal? Eu vejo muita gente que quer trabalhar como consultor tributário, mas não entende os caminhos. Como é que eu faço? Como é que eu crio um produto de consultoria tributária? Como é que eu presto esse produto? Como é que eu faço a entrega dele? Como é que eu negocio o preço? Então, é importante conhecer os caminhos da consultoria tributária para que você possa desenvolver ali uma boa carreira nessa área de consultoria. Então, o primeiro passo é: eu preciso de ter bom conhecimento sobre tributos. Eu preciso de ter bons conhecimentos sobre tributos. Então, para isso, eu até recomendo, deixo sempre aí a mensagem de indicação do nosso curso de formação de analista fiscal, porque ele vai te dar uma boa base dos tributos. E também você vai precisar de conhecimentos avançados a respeito desses tributos e também conhecimentos avançados de consultoria tributária para atuar efetivamente como um tributarista profissional. E aí a gente também tem alguns treinamentos voltados para isso, como o programa de recuperação de créditos tributários e o curso de consultor tributário, que vai receber inclusive agora uma versão 2.0, uma versão nova aí, com a roupagem nova, com várias práticas, com vários caminhos de consultorias tributárias, que a gente vai anunciar para vocês daqui a alguns dias, tá? Então, para iniciar, a primeira dica para iniciar a carreira na consultoria tributária, ter conhecimentos aprofundados sobre tributos. E segundo, estudar os caminhos da consultoria tributária para que a gente possa alcançar aqueles dois objetivos: mitigar riscos fiscais e diminuir a carga tributária das empresas de forma legal, tá? Então, respondida aí a questão da Clau Lima. Próxima pergunta. É a pergunta da Gláucia Silva. Tá aí o endereço também do Instagram da Gláucia, que ela perguntou o seguinte: quando você começou, existiu medo e insegurança? Bom, pessoal, essas perguntas relacionadas ao início da minha carreira, ao início da minha trajetória profissional, elas são bem comuns. E eu confesso a vocês que eu acredito que isso seja algo bem interessante da gente conversar também. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que quem está aqui do outro lado teve vida fácil, que as coisas aconteceram de forma rápida. Muitas vezes a gente tem até o costume de idealizar como é que foram as coisas para as pessoas próximas a gente e imagina que sempre a vida do outro foi um pouco mais tranquila. Mas nada disso, tá? Eu não tive vida fácil desde que eu comecei na contabilidade. No início eu tinha muita insegurança, tinha muito medo, principalmente porque a gente não tinha hoje as oportunidades que existem, hoje você tem cursos online, você tem consultorias online, você tem várias possibilidades de estar estudando, de estar se aperfeiçoando e na prestação do seu serviço pela internet. Quando eu comecei não tinha isso. Eu não tive muitos incentivos também no início. Eu lembro que uma das pessoas que eu sempre tive muito convívio e sempre ouvi bastante era o meu pai, né? E é o meu pai até hoje. E meu pai era uma das pessoas que não me estimulava de jeito nenhum a investir na área do empreendedorismo, a montar negócio. Eu lembro que ele dizia para mim assim, ó: cara, tu tá ficando doido de abrir empresa de contabilidade, que os meus amigos contadores estão tudo arranjando trabalho, estão tudo fechando seus escritórios para arrumar empregos em empresas, e tu tem um bom emprego, tu tá deixando isso para poder montar uma empresa de contabilidade. Então, óbvio que eu tinha muito medo, que eu tinha muita insegurança, mas eu tentei vencer esse medo, tentei vencer essa insegurança, tentei pegar os exemplos das experiências que eu tinha vivido e tentar implementar aquilo que eu acreditava que ia funcionar, sempre sobre uma ótica de focar na área tributária, em focar em conhecimentos e soluções tributárias, e funcionou, deu certo, está dando certo até hoje, e eu acredito que a gente nunca vai deixar de ter medo. A gente precisa
agir independente do medo. A gente não pode deixar o medo, a insegurança nos paralisar. Então esse talvez seja o principal aprendizado, Glaucia, e talvez a principal lição que a gente tem que aprender com as pessoas que conseguem realizar. As pessoas que são realizadoras, elas não deixam de ter medo, elas apenas não se deixam parar por esse medo, elas avançam independente dele, tá? Então, respondida aí a pergunta da Gláucia. Pergunta da Maria Albuquerque, que está sempre nos acompanhando, está sempre nos nossos eventos, está sempre participando das lives, uma pessoa que é sempre bem presente. E ela perguntou o seguinte: como você consegue dar conta de tudo e ainda ser pai, esposo? Rapaz, essa é uma das perguntas que mais me fazem. Como é que eu consigo conciliar tantas coisas, né? Porque é até interessante, porque muitas vezes as pessoas só veem uma parte e não sabem das outras muitas que tem por detrás. Eu tenho um trabalho aqui no Instagram voltado para profissionais da contabilidade, tem produção de conteúdos todos os dias, tem aulas todas as semanas há mais de 2 anos, então tem os cursos, tem um atendimento aos alunos, mas também tem meu trabalho como contador, escritório de contabilidade, empresa de consultoria financeira, tem os estudos que eu estou fazendo, doutorado, estou quase terminando, tem outras especializações que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que me especializar, estar continuando estudando, tenho meu trabalho enquanto coordenador das pós-graduações do IPOG. Além disso, sou pai de 3 filhos, né? 2 meninas e um menino. Tenho minha esposa, tenho que dar atenção para minha família, sou cobrado por eles também. Tenho que cuidar da saúde, treino de jiu-jitsu aí regularmente. Então é muita coisa que eu preciso dar conta ao mesmo tempo. Não é uma tarefa fácil, tá, pessoal? Não é uma tarefa fácil, mas eu acho que são 2 coisas que são fundamentais para que a gente consiga colocar em prática os nossos projetos e conseguir ter alta performance em tudo. A primeira delas é a organização, tá? A gente precisa ter organização, ter o horário para trabalhar, ter o horário para estudar, ter um horário definido de lazer para ficar com a família, um horário também para fazer as atividades físicas, enfim, para trabalhar nossa mente, fortalecê-la, assim como nosso corpo, assim como nosso trabalho, a nossa profissão. Então, ter organização é fundamental e ter disciplina. Eu também acredito que a disciplina é algo extremamente importante para que você consiga conciliar projetos múltiplos, porque não é fácil realmente você ter constância nas coisas. É muito comum eu ver pessoas que começam a fazer algumas coisas e abandonam, desistem na metade, não concluem os seus projetos, e é muito importante que você tenha constância, que você consiga encerrar ciclos, começar e terminar um projeto, não abandonar ele pela metade. Quantos e quantos aí não dizem assim: ah, professor, mês que vem eu vou começar um curso. Aí alguns até compram um curso, mas não assistem, postergam para o mês seguinte. Não, mês que vem eu vou comprar, mês que vem eu vou começar a fazer. E aí vão adiando, e não conseguem nem se organizar para fazer e nem ter efetivamente disciplina. Uma coisa que eu vou falar para vocês aqui que é muito verdade é que se você for esperar as melhores condições, o melhor momento para fazer alguma coisa na sua vida, você não vai fazer nada nunca. Vai estar sempre lotado de trabalho, vai ter sempre tendo que estudar muito, vai estar sempre sendo difícil. Então, se você for esperar o melhor momento para fazer alguma coisa, você não vai fazer nada nunca. Você tem que começar, independente da circunstância, independente do momento, você tem que começar com organização e com disciplina, tá? Então, respondida aí a pergunta da Maria, vamos para a nossa próxima pergunta, que é da Giovana Noleto, que ela perguntou o seguinte: como criar uma audiência no Instagram? Vocês estão vendo que a gente está respondendo dúvida de todo tipo, né? Nós estamos falando de dúvidas técnicas, nós falamos também de carreira, agora estamos falando aqui de marketing. Pessoal, eu já disse isso em outras oportunidades, eu sou um entusiasta do marketing digital, do marketing de conteúdo, eu estudo isso, é algo que eu gosto. E essa pergunta é uma das coisas que mais me fazem, né? Professor, como criar uma audiência para que você não se sinta falando sozinho nas redes sociais? Bom, a primeira coisa que é importante para que você possa criar uma audiência no Instagram é você definir quem é que você quer ter como audiência. Ponto. Eu já disse isso em outras oportunidades, vou repetir. Eu percebo que muita gente
contadores vêm para o Instagram e começam a falar de maneira extremamente técnica sobre contabilidade, sobre tributos. E, meu amigo, quando você está falando de dúvida técnica, quando você está falando sobre soluções de problemas, SPEDs, apuração, você vai atrair outros contadores. Aí o pessoal chega para mim e diz assim, professor, eu tentei criar um Instagram profissional, tentei produzir conteúdo, mas não consegui ganhar nenhum cliente, esse negócio não funciona não. Pessoal, você está criando a audiência errada. Se teu objetivo é conseguir clientes nas redes sociais para fazer serviço de contabilidade, você não pode estar vindo falar de apuração de CMS, de Simples Nacional, de tributo, porque você vai atrair uma audiência de contadores. Aí você pode falar, professor, mas o senhor fala sobre dúvidas técnicas e tal, mas é porque meu objetivo nas redes sociais é publicar conteúdos para contadores. O contador é meu público-alvo. Então é por isso que eu falo de SPED, falo de CMS, falo de Simples Nacional, falo de dúvidas técnicas. Por quê? Porque é o que atrai vocês, contadores, para vir aqui para a minha página. Agora, se o objetivo de vocês é alcançar clientes de contabilidade, vocês não vão ter que criar uma audiência falando de contabilidade. Você tem que falar o assunto que seja de interesse do teu público-alvo, da audiência que você deseja conquistar. Se você for nas redes sociais aí das nossas empresas, vocês vão ver que lá a nossa linguagem é outra. Lá a gente fala para um empresário. Então lá o nosso objetivo é alcançar os empresários. Então, para criar uma audiência no Instagram, definir qual é seu público, para quem que você quer produzir conteúdos. Produzir conteúdos, enfrentar o medo, ter coragem, fazer um post, fazer um vídeo. Você pode produzir o conteúdo da forma como for melhor para você. E segundo, e um ponto muito importante, tá, pessoal, é que você tem que também ter constância e disciplina. Vamos voltar para o tópico anterior. Muita gente chega para mim e diz, professor, eu vou começar aqui no Instagram, vou começar uma coisa, me ajuda aí a divulgar. Aí algumas vezes eu digo assim, cara, quando tiver 150 posts na tua página, eu ajudo a divulgar. Poucos voltam, porque a maioria desiste no meio do caminho. A maioria não tem constância. Faz por um dia, faz por dois e desiste. Não é incomum, eu me lembro que no início de 2020, eu vi alguns colegas meus postarem assim, ó. Em 2020 vou gravar um vídeo todo dia aqui pro Instagram. Pessoal, é muito difícil, não é fácil. Eu publico 10 vídeos por semana. É mais do que um por dia. Então, eu sei o quanto é difícil. Então, tenha constância, tenha disciplina em publicar um vídeo por semana, falando de coisas que são de interesse do público que você quer atrair, que com certeza você vai ter bons resultados nessa criação da audiência, tá? A Pamela Nunes perguntou o seguinte: para quem está terminando o curso de contábeis, que dica você daria para o início de carreira? Bom, Pamela, eu também recebo bastante essa pergunta, então acho que a sua pergunta representa a dúvida de muita gente que está aqui nos assistindo. E a principal dica que eu posso dar, na verdade são duas dicas importantes, tá? Para não se estender muito nessa questão, porque dava para a gente fazer uma live inteira falando sobre essas dicas para quem está iniciando a carreira, eu vou falar duas, tá? Primeira delas, aproveite o teu momento na faculdade. Tem muita gente que, isso, tá, pessoal? Eu vou falar e eu sei que é a realidade, tá? E vocês também devem saber. Que vai pra aula e não assiste às aulas direito, que falta demais, que não estuda, que vai pra aula hoje, isso me deixa até chocado de falar isso, mas é verdade, pra ficar brigando com o professor, pra ficar arranjando picuinha com o professor. Pessoal, aproveite o teu momento em sala de aula. Aproveite para estudar. O professor que está em sala de aula com você é um profissional de sucesso na tua área. Então, o escute, valorize aquele momento com ele, aprenda, estude, dê o gás ali nos conteúdos quando você estiver em casa. Aproveite essa época da faculdade. Pode parecer chovendo molhado, pode parecer aqueles conselhos que nossos pais nos dão, nossos avós nos dão, mas você vai sentir falta da faculdade, porque vai passar rápido. Quando você menos espera, acabou, e você vai sentir falta de ter a oportunidade de estar ali com um professor, tirando dúvidas, estudando. E outra, quando você se forma, quando você termina, o mercado é muito mais exigente com você. Então, aproveite esse momento da faculdade, do processo, tá?
E a segunda dica muito importante é: não se limite ao que é dito lá. Então, eu estou aproveitando bem o que tem lá, mas eu tenho que aproveitar o que tem fora da faculdade também. Eu preciso adquirir outros conhecimentos. E aí entram cursos de extensão, treinamentos na internet, porque são outros cursos que vão ampliar ali os teus conhecimentos, vão te dar uma base melhor, vão solidificar aquilo que você está vendo na faculdade e você vai adquirir mais conhecimentos. A gente recebe aqui nas nossas empresas muitos currículos e de gente querendo estágio, querendo o primeiro emprego, e uma das coisas que eu particularmente levo muito em consideração são as capacitações extras que a pessoa tem fora a faculdade, né? Se o cara já fez um curso de analista fiscal, para mim conta. Se o cara já fez um curso de SPED, para mim conta muito. Se o cara quer uma vaga no DP, ele já fez um curso de DP, conta demais também. Por quê? Porque conta, isso demonstra que é uma pessoa que está querendo se qualificar, que está querendo estudar, aprender, crescer e se desenvolver, tá? Então, são essas duas dicas aí, bem práticas, tá, Pamela? Para quem está começando aí na contabilidade. A Lilian Vieira mandou a seguinte pergunta: como elaborar um checklist referente à SPED de acordo com a atividade de cada cliente? Lilian, se eu entendi bem aqui a tua pergunta, eu acho que você está querendo falar de como preparar o cliente para poder fazer um SPED com qualidade, bem feito. E aí eu acho interessante, porque a sua pergunta ela é abrangente, porque ela fala do SPED e pode entender o SPED como um todo, né? Desde a emissão dos documentos fiscais eletrônicos, as escriturações fiscais e as escriturações contábeis. E é interessante o seguinte: você deve ter um foco muito grande na preparação do teu cliente na etapa de pré-escrituração. Na minha aula do Cona Fiscal de classificação fiscal de mercadorias, eu falei bastante sobre isso, que nós temos uma etapa inicial, que é onde as informações são preparadas pela empresa, no cadastro da empresa, no cadastro do produto, nas parametrizações iniciais, que elas são fundamentais para que a empresa ela consiga ter sucesso nas demais etapas do processo de geração da escrituração. E a gente tem sempre que lembrar que a informação ela nasce no documento fiscal eletrônico, transita pela escrituração fiscal e deságua na contabilidade. Então, seguindo esse fluxo operacional, a etapa mais importante, que vai ser insumo das escriturações fiscais, vai ser insumo das escriturações contábeis, é a etapa de emissão dos documentos fiscais. Então, sendo bem prático, o que é que você precisa fazer? Você precisa ir na operação do teu cliente, você deve ir lá, você deve conhecer profundamente como é que funciona o departamento de compras, como é que funciona o departamento de cadastros, como é que funciona o departamento de faturamento, as vendas, como é que funciona o envio da geração das informações para o setor fiscal. Você deve mapear esses processos, tá? E essas etapas, para que você possa dar as devidas orientações de cada etapa do processo para os clientes. Lá no nosso YouTube, aqui também no IGTV, tem uma aula minha sobre rotinas fiscais. Nessa aula de rotinas fiscais, que ela foi do Cona Fiscal da primeira edição de 2020, eu demonstrei 63 rotinas fiscais divididas em etapas de pré-escrituração, etapas de escrituração e etapa de pós-escrituração. Então dá uma procurada nessa aula, uma aula sobre rotinas fiscais, detalhando as rotinas fiscais, que vai te dar uma visão bem macro aí sobre as etapas de preparação das informações para o SPED nas empresas, tá? Para quem é aluno dos nossos cursos, tá? Tanto lá no Formação SPED como no Formação Analista Fiscal, vai ter também essa aula e ainda mais detalhes e também um e-book, tá? Sobre as rotinas fiscais, para que vocês possam ter ainda mais segurança sobre esse assunto. A pergunta do Magno Rafael é a seguinte: obrigatório ou não o uso de sistema para recuperação tributária? Bom, pessoal, a recuperação de créditos tributários, eu acho que ele está falando aqui do processo de levantamento dos créditos, ele pode ser otimizado ou não. Quando você tem sistemas como o que a gente utiliza aqui, que é o e-recuperador da e-auditoria, com certeza o processo ele é otimizado. No entanto, eu não posso chegar aqui e dizer que só tem uma forma de fazer, que é utilizando o sistema. Não. Você pode fazer também utilizando planilhas inteligentes, planilhas que tenham ali
todo o caminho e a formatação para te permitir fazer o levantamento dos créditos tributários. Tanto que no nosso curso de recuperação de créditos tributários, nós ensinamos como que você pode fazer o levantamento dos créditos tributários usando planilhas, usando ali um trabalho mais manual, mais braçal, que vai ser um pouco mais demorado, né? Vai exigir um pouco mais de cuidado, de preparação, como você também vai poder saber como fazer o levantamento dos créditos tributários usando o sistema de recuperação de créditos, e no curso a gente usa o sistema e-recuperador da e-auditoria, tá? Então, é recomendável a utilização de sistema, e hoje existem muitas soluções aí no mercado, tá? Para fazer levantamentos de créditos tributários, mas eu não posso dizer que é obrigatório, porque ainda existem muitos casos onde a gente faz a finalização do levantamento utilizando planilhas, tá? Inclusive, no treinamento a gente utiliza a fazer o levantamento dos créditos usando planilhas. Agora a pergunta é a da Marcela Régia, do Love Contábil, aqui de Fortaleza. Marcela, que é aluna do FAF, é uma pessoa que a gente tem uma admiração grande, um carinho muito grande. Foi a vencedora do nosso primeiro concurso de depoimentos. E a Marcela, inclusive eu recomendo que vocês sigam a Marcela, tá? Sigam o Love Contábil, tá produzindo muito conteúdo bacana, de qualidade. Então, fica aí a minha dica para que vocês possam seguir esse perfil. E a pergunta da Marcela é a seguinte: qual as melhores oportunidades para a área contábil? Pessoal, a gente está diante de um momento que, apesar de todo esse cenário aí da pandemia, todo esse cenário de crise econômica, a gente está tendo aí algumas boas oportunidades para o mercado contábil e tributário, tá? Eu acredito que duas das melhores oportunidades que tem no nosso mercado hoje é você trabalhar com consultorias tributárias e você trabalhar com recuperação de créditos tributários. São dois mercados que estão muito em alta, por quê? Primeiro, porque as empresas precisam lidar bem com tributos, tá? Principalmente no momento onde elas estão com mais estrangulamento de caixa, onde elas estão com menos poder financeiro, lidar bem com tributos, diminuir a carga tributária de forma legal, seja através de consultoria de estudos tributários ou através da recuperação de créditos tributários, é fundamental e extremamente importante. E segundo, que tanto a consultoria tributária, como a recuperação de créditos tributários, elas também vão ajudar a trazer dinheiro de volta para dentro da empresa, através da economia de tributos e através de devolução de valores pagos indevidamente a maior. Então, a consultoria tributária, inclusive a recuperação de créditos, é um tipo de consultoria tributária, é uma oportunidade fantástica. Eu até costumo dizer que eu desafio vocês acharem bons profissionais da área tributária, bons tributaristas, bons consultores tributários que não sejam bem-sucedidos. Pelo menos todos que eu conheço estão bem, mesmo com essa crise, mesmo com as dificuldades, estão conseguindo ajudar as empresas e ser bem pago por isso, tá? Então eu acredito que é uma grande oportunidade o universo tributário como um todo, tá? Soluções tributárias, através de consultorias tributárias, através de recuperação de créditos. E também a parte da contabilidade gerencial, tá? Da controladoria pela sua essência, uma contabilidade que envolva aspectos financeiros, que vá ali na parte das finanças, que preste consultoria financeira, também está bem em alta, tá? Porque essa é a essência da ciência contábil, fornecer informações que sejam úteis para a tomada de decisão das empresas, e nesse momento a área financeira também pesa muito, é muito importante, e até corrobora com a questão da consultoria tributária, tá? Então, Marcela, obrigado pela pergunta e fica aí a resposta. E agora eu vou para a pergunta do Francisco Eronilson, que pergunta o seguinte: quem foi sua inspiração no início da carreira? Bom, Eronilson, excelente pergunta, mas eu confesso a você que eu não tinha muitas inspirações no meu início de carreira, porque eu conhecia pouquíssimos contadores. É interessante isso porque hoje as redes sociais, elas nos trazem muita proximidade, né? Eu tenho gente que me acompanha, que me segue aqui, que são pessoas de vários estados do Brasil, de várias cidades que eu até nem tive ainda a oportunidade de visitar e de conhecer. Então você consegue ter mais referências para você seguir, para você se inspirar e para você até conversar, tá aqui fazendo um bate-papo como esse, que eu coloquei lá que vocês poderiam me fazer qualquer tipo de pergunta. Então, hoje a gente tem mais possibilidades como essa.
Mas no passado, quando eu comecei, eu não sou muito velho, tá? Mas quando eu comecei, que já faz bastante tempo, a gente não tinha muitas referências profissionais. Agora, depois que eu já estava formado, que eu comecei a ingressar na área contábil, aí sim, a ingressar, perdão, na parte de ter um escritório contábil, de empreender, aí sim eu fui conhecer algumas pessoas que vieram a se tornar referências pelo conhecimento, pela atuação. Uma das grandes referências que eu tenho nesse aspecto é o Roberto Dias Duarte, porque foi a primeira pessoa que eu ouvi falando sobre o SPED, estudei muito pelo livro dele da época, que era Manual de Sobrevivência no Mundo Pós-SPED, lá de 2007, 2008. Então, foi uma referência e continua sendo até hoje. Hoje em dia é meu amigo pessoal e isso é muito legal. Nós temos também, eu também tenho uma referência forte, a Clara Germana, que foi presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará. Foi alguém que me ajudou, me deu oportunidades e eu sempre tive uma grande admiração por ela. O próprio Cássio Coelho, que também foi presidente do Conselho Regional de Contabilidade, hoje não atua mais como contador, mas foi uma pessoa que me inspirou muito no meu início de carreira. E também eu sempre tive muita inspiração dos meus pais, né? O meu pai sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, um cara muito que a gente diz aqui no Ceará que não é morredor, que é muito trabalhador, que ia para cima, que realizava. Minha mãe também sempre foi muito guerreira, muito trabalhadora. Então, eles foram as minhas principais inspirações. Não são inspirações da área contábil, eles não têm ligações com a área contábil, mas foram inspirações profissionais, tá? Mas na área contábil especificamente eu não tive referências no início da minha carreira e hoje em dia eu sei a importância de você ter referências, eu sempre digo, mas eu procuro hoje mentores que sejam pessoas de sucesso profissional, pessoas que tenham sucesso, que tenham algo a me acrescentar, não necessariamente que sejam da área contábil. Então, eu tenho ali hoje muitas pessoas que me inspiram, que são referências para mim, principalmente os meus sócios, os professores do IPOG, são pessoas que eu acompanho, que eu escuto, que são referências e inspiração para mim. Hoje em dia, mas no início da minha carreira, isso era um pouco mais difícil, tá? Nós temos também agora a pergunta da Tainá Oliveira, que ela pergunta o seguinte: PIS e COFINS no lucro real, o que fazer com a sobra de créditos? Se eu entendi bem a pergunta da Tainá, nós estamos falando de uma empresa lucro real que está com saldo credor de PIS e COFINS e ela quer saber o que fazer com esse saldo credor. Bom, pessoal, eu gravei inclusive um vídeo do Projeto 300 recentemente falando sobre esse assunto, tá, Tainá? Recomendo que você dê uma assistidazinha nos vídeos do Projeto 300 que eu falei sobre isso. Para as empresas do lucro real, em regra, elas estão no regime não cumulativo das contribuições para PIS e COFINS. E estando no regime não cumulativo, a não cumulatividade ela enseja um mecanismo de débitos e créditos, onde a gente vai ter uma apuração. Se eu tenho um saldo credor, eu posso utilizar esse saldo credor para abater o PIS e COFINS no futuro, tá? E, obviamente, respeitadas as legislações aplicáveis, eu posso também utilizar esse saldo credor de PIS e COFINS para abater, né, para compensar outros tributos administrados pela Receita Federal. Se ao final de um trimestre você perceber que tem ali um saldo de PIS e COFINS, um saldo de créditos, que não conseguiu ser utilizado durante todo o trimestre, você vai poder fazer um pedido de restituição e receber esses valores em dinheiro, tá? Então, isso entra na parte de recuperação de créditos tributários e você vai poder ter a restituição desses valores. Mas, como eu disse, você também pode fazer compensações, tá? Tanto com PIS e COFINS vencidos ou a vencer, como também com outros tributos administrados pela Receita Federal, tá? E aqui nós temos a pergunta do Fernando Filho, que ele diz o seguinte: estou para terminar o curso e não tenho experiência em escritório. O que faço para me preparar? Bom, Fernando, eu acredito que aqui você esteja me perguntando assim: estou terminando a faculdade de Ciências Contábeis, o curso de Ciências Contábeis, e não tenho experiência prática em escritório. O que é que eu posso fazer para me preparar para essa experiência prática? Pessoal, na live que eu fiz segunda-feira passada, eu falei um pouco sobre teoria e prática. E eu disse para vocês que eu achava que na nossa área, a prática, e muitas vezes, ela é super avaliada. Porque eu conheço gente que tem muito conhecimento e bagagem técnica, entende muito da legislação, entende muito de contabilidade, mas por não ter trabalhado no escritório fazendo ali o débito e crédito ou fazendo a apuração de um imposto e mandando um SPED, se sente inseguro e fica
às vezes até pirando, porque acha que não vai ser um bom contador. Pessoal, você consegue adquirir prática de muitas maneiras, tá? Uma das maneiras que eu recomendo muito que você possa adquirir prática é através de cursos, de treinamentos. Ah, professor, mas o curso não vai ser teórico? Não. Por exemplo, a gente tem um curso que é o Contabilidade na Prática, que a gente disponibiliza um software contábil web, onde a pessoa está olhando o documento e está fazendo um registro contábil. Então, o curso é prático. Você está adquirindo prática. A gente tem curso de SPED, onde a pessoa faz o SPED na prática. A gente tem curso de analista fiscal, onde a pessoa apura o tributo na prática. Então, o curso é prático, você está adquirindo prática. E, acredite, existe uma coisa é adquirir prática, outra coisa é você ter um emprego no escritório. Para você adquirir um emprego no escritório, se você tiver essa prática que esses treinamentos proporcionam, pode ter certeza que você vai ter um diferencial muito grande para conseguir esse emprego no escritório e vivenciar a rotina de um negócio contábil. Eu digo para vocês que eu fui cria de escritório de contabilidade, né? Passei a minha vida toda praticamente trabalhando em escritório de contabilidade, salvo algumas experiências e algumas exceções que eu tive trabalhando em escritório de advocacia, trabalhando em distribuidoras de medicamentos, enfim, indústria de confecção também. Mas eu passei muito tempo atuando em escritório de contabilidade. E vai ser um diferencial para que você possa entrar no escritório de contabilidade, você ter conhecimentos práticos que sejam oriundos de atividades extras. Tem muita gente que diz assim, como é que eu vou ter prática se o escritório exige experiência? Cara, você pode adquirir essa experiência de outras formas. Você hoje, que não tem aí na sua máquina baixado um programa da nota fiscal eletrônica, não sabe mexer no programa, que é um programa gratuito, você pode baixar a qualquer lugar. Programa de conhecimento de transporte, programa dos SPEDs, você está perdendo tempo. Você poderia estar exercitando, tá tendo conhecimento, tá ali fazendo, obviamente que de forma simulada, mas você poderia estar fazendo e adquirindo a prática, o conhecimento das ferramentas e o conhecimento do sistema. Beleza? Então é isso. Você pode adquirir prática de outras formas que não somente através de um escritório de contabilidade, tá? E aí, falando nisso, pessoal, falando sobre adquirir essas práticas, eu quero convidar vocês a acessarem a página www.professorfelipeguerra.com.br e conhecer os nossos treinamentos, tá? Nós temos aqui, pessoal, diversos treinamentos que são bem práticos, que vão te ajudar a ter na tua carreira profissional um diferencial para que você possa conseguir um emprego num escritório, numa empresa, para que você possa melhorar o seu salário, os seus ganhos. E, como vocês sabem, eu falei isso no meu Instagram no sábado, tá? Eu fiz uma promoção lá relâmpago, mas como a gente não conseguiu atender todo mundo, a gente está estendendo essa promoção por mais alguns dias. Se você adquirir o curso de formação em analista fiscal, tá? Você vai levar como bônus o curso de contabilidade na prática. Esse curso de contabilidade na prática é um curso onde a gente vai te entregar os documentos para que você possa fazer todas as contabilizações, todas as conciliações e o encerramento das demonstrações contábeis de uma empresa. E se você adquiriu contabilidade no formação analista fiscal, que é um curso, talvez um dos nossos treinamentos mais completos sobre a base da legislação tributária, dando bastante detalhes sobre o funcionamento da apuração dos tributos, você vai levar o curso de contabilidade na prática junto, beleza? Então é isso, pessoal. Agradeço a todos vocês por terem participado. Reforço o convite para vocês acessarem o site do Cona Fiscal e aproveitar essa semana de conteúdos aí do Cona Fiscal. Um forte abraço e a gente respondeu aí algumas questões que foram selecionadas pela minha equipe e logo a gente vai fazer uma parte 2, 3, 4 desse modelo de live de tira dúvidas, beleza? Um forte abraço, obrigado a todos vocês que mandaram as perguntas e até mais!